Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 14 de julho. E é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal, meditando o texto do Evangelho do dia. Mateus 10, de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o discurso missionário continua. Jesus trata hoje das perseguições contra os missionários. É um texto, na verdade, de encorajamento, de esperança e fortaleza. Poderíamos dizer, brincando, abriu-se o zoológico. Ovelhas e lobos, serpentes e pombas, são imagens usadas por Jesus. Encontram-se a mansidão e a ferocidade, a astúcia e a simplicidade. Ovelhas e lobos. Em Israel, as ovelhas eram caçadas e devoradas pelos lobos nas estepes e nas pastagens. É por isso que é tão importante a missão do pastor. Sem ele, para proteger o rebanho, as ovelhas são dilaceradas. Diante dos lobos, as ovelhas não têm escapatória se estiverem desprotegidas. O destino das ovelhas é o mesmo destino do Cordeiro, Cristo Jesus. A outra imagem, serpentes e pombas. As serpentes são astutas, engenhosas, sagazes, perspicazes, espertas. Esperam a hora certa do bote. São pacientes, são prudentes. Um toque de prudência mundana não faz mal a ninguém. Isso é sapiencial. Ao mesmo tempo, Jesus pede a simplicidade, a santa ingenuidade das pombas.
Esse é o modo como os cristãos devem comportar-se no mundo, especialmente diante dos perigos. Precisam ter sabedoria e discernimento, mas ao mesmo tempo terem a fortaleza de enfrentar o martírio pelo reino, se for preciso. Haverá perseguições internas. Jesus fala de suas sinagogas. Mas também haverá perseguições externas da parte dos reis e governadores. Tudo por causa do testemunho dado pela igreja. Um dos elementos mais importantes do texto de hoje é a defesa dos cristãos perseguidos. Jesus diz: o Espírito do Pai vai suscitar uma palavra profética de defesa, uma palavra de testemunho. O Espírito Santo é paráclito, é advogado, é consolador, é aquele que defende e conforta. Quando Jesus nos disse no Evangelho de João que não nos deixaria órfãos, ele está dizendo que o Espírito Santo acompanha a igreja, inclusive em meio às crises, labutas e perseguições. A perseguição, contudo, pode vir até mesmo dos familiares, como sinal do fim dos tempos. Há divisões nas famílias. É um modo de dizer que Cristo exige decisão, opção por ele. Não há como ficar titubeando em cima do muro. Ao final, há uma dupla mensagem de esperança no texto do Evangelho. Quem perseverar até o fim será salvo. Não somente, a perseguição também provoca a expansão da criatividade missionária até a vinda do Filho do Homem. Diante de uma situação de perseguição, os cristãos saem para outras regiões e vão expandindo a pregação do Evangelho. É assim que se expande a missão do Evangelho. O tempo da igreja é o tempo da missão na força do Espírito. A história da igreja nos diz que os momentos de maior criatividade e de maior ousadia na missão foram exatamente os momentos de perseguição. O discurso de Jesus, nós poderíamos dizer, é ampliado para os cristãos também da década de 80, quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Jesus e os seus discípulos recebem o mal que não praticam. Que a igreja perseguida em várias partes do mundo, especialmente na Nicarágua ultimamente, numa ditadura comunista, que essa igreja perseguida seja confortada pelo Espírito Santo e mantenha a força do testemunho e da fidelidade. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.